Boa noite, abelha rainha! Seja muito bem-vinda a mais uma live de segunda. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a autossabotagem. Hoje eu vou falar sobre autossabotagem de uma forma que você nunca ouviu e de uma forma que você nunca parou para pensar sobre. Então, se você quer bater esse papo gostoso comigo, corre lá, estoura sua pipoca, passa o seu café e vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento de autossabotagem. Quem é que nunca sentiu, que nunca se percebeu se sabotando na vida, gente? A Kátia já chegou, a Psi Gardênia também, Sabrina, sejam todas muito bem-vindas. Gente, fala sério. É muito louco quando a gente está passando por alguma situação difícil na nossa vida. Alguma situação que está trazendo frustração, que está trazendo ali um desassossego, uma inquietação. E a gente pode botar a culpa no outro, né? E a gente pode falar assim, isso aqui é tudo culpa do meu marido. Isso aqui é culpa, né, da minha mãe. Isso aqui é culpa do meu chefe. Mas tem alguns momentos da nossa vida que a gente percebe que não é o chefe, que não é o marido, que não é a mãe, que não é o filho, que somos nós mesmas que estamos nos auto-sabotando. E, gente, esse sentimento é bem difícil de encarar, né? Porque quando eu posso botar a culpa em alguém, né, a gente ainda fica um pouco mais confortável. Mas quando eu preciso olhar para uma situação e dizer assim, cara, sou eu mesma que estou fazendo isso comigo mesma. É muito difícil de encarar. Né? E hoje a gente precisa conversar um pouquinho sobre autossabotagem. Vocês já perceberam também que existem aquelas pessoas que têm 5 problemas para cada solução que você oferece. Então, a pessoa traz aquele problema, né, para você e você vai lá e oferece uma solução. Não, essa não serve. Bom, tudo bem. Então, eu tenho aqui outra solução. Não, essa não serve. Então, para cada problema, para cada solução, a pessoa consegue 5 problemas. Ou então, para a pessoa, tudo é difícil. Né? E esse movimento de autossabotagem, abelha rainha, é muito comum porque a gente percebe que é um movimento de ficar colocando barreiras, de ficar colocando empecilhos, de ficar colocando obstáculos para fazer tudo na vida. E o que mais dói é quando você está colocando barreiras, empecilhos, obstáculos, dificuldades em fazer algo que você gostaria de fazer. Algo que você gostaria de ter. Seja cultivar novos relacionamentos, seja cultivar novas amizades, seja trocar de emprego, emagrecer, enfim, o que quer que seja. Então, percebe como a autossabotagem traz aí pra gente também um movimento de ambivalência? Vocês já se perceberam nisso? Ah, eu quero tal coisa, mas eu tô sempre indo na direção oposta daquilo que eu quero. É esse movimento de autossabotagem. Então, se você se identificou aqui com esse rolê, a gente vai conversar um pouquinho hoje para entender como a autossabotagem funciona, né? O que é a autossabotagem e o que é que a gente pode fazer para evitar esses movimentos, né? De se sabotar. Porque, abelha rainha, controle sobre o outro a gente não tem, né? Eu não consigo controlar aquilo que o outro me faz. Agora, eu tenho controle sobre mim mesma. Né? E eu posso tentar controlar a partir de autoconhecimento, a partir de estratégias. Eu posso tentar controlar a mim mesma, que na verdade é o único controle que a gente tem, é sobre nós mesmos, né? Então hoje, nessa live em especial, nós estamos falando de você e você mesma, né? Quando a gente está falando de autossabotagem, não há terceiros nesta relação. É você traindo você mesma. É você criando armadilhas pra você mesma. É você te sacaneando. Olha como isso é forte. Então a gente precisa entender como que esse movimento acontece. Então, precisa ficar muito claro que a autossabotagem é esse movimento de colocar empecilho, obstáculo, dificuldade, né? Mesmo quando tá todo mundo tentando te ajudar. Às vezes, abelha rainha, na prática clínica, alguma paciente assim me agradece, né? Fala, nossa, Aline, obrigada, eu tô evoluindo, eu tô não sei o que lá. E eu falo, cara, o mérito é seu. O mérito é só seu. Porque você pode ter o melhor psicólogo do mundo, né? Você pode ter o melhor professor do mundo. Você pode ter dezenas de mãos estendidas pra você.
Se você não quiser, não adianta, não tem nada que o seu psicólogo possa fazer por você. Não tem nada que o seu professor possa fazer por você. Não tem nada que o seu pai, sua mãe possa fazer por você. Se você não quiser, abelha rainha, não tem nada que pode ser feito por você. Então, sempre quando uma paciente avança, né, no processo e tudo, eu falo, cara, é mérito seu, foi porque você quis. Porque se você também não quisesse, eu poderia propor para você aqui a estratégia que fosse. Eu poderia te ajudar aqui na descoberta do que quer que seja. Que se você não tivesse aberta, comprometida, dedicada a esse processo, a gente não ia sair do lugar, né? Então tudo isso é possível porque você quer. Então hoje, abelha rainha, é você com você mesma. Hoje, eu convido você a se olhar no espelho e perceber quais são os empecilhos, as armadilhas que você tem colocado para você mesmo. E sabe qual que é o pulo do gato do que eu vou trazer para vocês aqui hoje? É que todos esses processos são inconscientes, abelha rainha. Você não percebe, cara, que você tá fazendo isso. Você não percebe. E é por isso que tantas pessoas passam a vida inteira repetindo ciclos de tipo, mano, é sempre a mesma coisa. Eu sempre me envolvo com as mesmas pessoas, com o mesmo estilo de pessoas. No meu trabalho acontece sempre a mesma coisa. Por quê? Porque você tá repetindo sempre o mesmo ciclo. As coisas começam e terminam em você. Só que você não percebe. Foi por isso que eu sugeri que vocês assistissem o vídeo onde eu explico o que é o inconsciente, né? Se você ainda não sabe o que é o inconsciente e como o inconsciente funciona, tem um vídeo curto, né, salvos lá no Reels, e também tem uma live onde eu falo muito sobre o inconsciente. Então, se você não tem clareza sobre como o inconsciente funciona e atua em você, eu te convido a assistir esse vídeo, assistir essa live, para que você se situe. Então, eu vou trazer aqui essa ideia de autossabotagem para vocês hoje a partir do viés da psicanálise, que é a abordagem com a qual eu trabalho. E não tem como a gente pensar em autossabotagem e não pensar nos mecanismos de defesa. Se vocês nunca ouviram falar sobre mecanismos de defesa, esse é o seu momento de entender o que é um mecanismo de defesa, como esse mecanismo de defesa atua e funciona dentro de você, né? E aí vocês vão entender o que a autossabotagem tem a ver com os mecanismos de defesa, né? Então vamos lá, a autossabotagem você já entendeu, e eu acho que você já deve estar pensando aí em quais momentos você tem se sabotado, você tem se traído, você tem criado armadilhas para você mesma no caminho. Se você não pensou, abelha rainha, você pega um papel, uma caneta e agora um caderninho e começa a anotar onde você tem se sabotado, né? O que você quer muito, tipo, aqui tá seu desejo, eu quero muito isso, né? E anota aqui para qual direção você tá indo, porque essa autossabotagem é esse movimento de ir na direção oposta daquilo que você quer. Então tá muito claro aqui o conceito de autossabotagem, né? Todo mundo aqui entendeu. Vocês podem comentar, viu, gente? A ideia de fazer uma live é que vocês comentem, que vocês tragam dúvidas, que vocês compartilhem, que a gente esteja juntas aqui nesse processo, tá? Então agora eu vou conceituar para vocês o mecanismo de defesa. O que é um mecanismo de defesa? Gente, o mecanismo de defesa é um processo que acontece de forma inconsciente. Lembra o que é o inconsciente? Então, se você não lembra, sugiro que você assista lá a outra live para você ir construindo aqui essa linha de raciocínio. Mas o inconsciente, gente, está abaixo da consciência. Então, é algo que você faz sem perceber que você está fazendo. Então, a gente tem aqui o nosso campo da consciência e o campo inconsciente. Os mecanismos de defesa atuam geralmente de forma quase, né, que predominantemente de forma inconsciente. Estão abaixo da consciência. Então, você não percebe que você tem esses processos, porque eles são inconscientes. Saca? Aqui é o pulo do gato. Tem gente que tá se sabotando, se traindo a vida inteira e nem sequer percebe esse movimento. Porque esse movimento vem do inconsciente, abaixo da consciência. E aí você não se dá conta. Então, os mecanismos de defesa são processos inconscientes e são ações psicológicas, né?
Isso tudo tá acontecendo aqui, dentro desse universo que é a sua cabecinha. Até aqui tudo bem? E qual que é a finalidade do mecanismo de defesa? O nome por si só já traz, né, abelha rainha? É um mecanismo, é uma forma de se defender, né? É como um escudo. Então, o mecanismo de defesa tem ali como finalidade te proteger, né? Ele quer proteger o seu ego. Então, tem aqui uma situação muito ameaçadora, né, pro seu ego, que vai te desorganizar emocionalmente, que vai te desorganizar psiquicamente. E aí, o que acontece? Os meus mecanismos de defesa entram em ação, né? Eu tenho problemas não resolvidos na minha consciência, né? Então, por exemplo, sei lá, tô brigando com meu marido. Sei lá, eu tô sempre escolhendo o mesmo boy lixo nas minhas relações. Tenho muitos problemas familiares. Tudo isso aqui tá na minha consciência. E tudo isso aqui gera um intenso sofrimento, uma angústia. Os meus mecanismos de defesa inconscientes, eles vão entrar em ação. Então a angústia aparece. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Vocês já viram lá, né? Tudo divertidamente, correndo de um lado pro outro dentro do cérebro da garotinha? É mais ou menos isso que os nossos mecanismos de defesa fazem. Aparece angústia aqui na minha consciência. Todos os meus mecanismos de defesa entram em alerta e falam, cara, a gente precisa proteger ali o nosso ego, né? A gente não pode deixar esse ego se estilhaçar em dor, em sofrimento. E aí eles vão lá e criam uma defesa. Gente, é perfeito isso. Não é perfeito? A Carlinha tá falando aqui, eu amo esse filme. É uma gracinha, gente, divertidamente. Inclusive, recomendo pra vocês assistirem. É uma animação. É um desenho, mas é bastante lúdico e ajuda a gente a entender um pouquinho como é que o nosso cérebro funciona, né? Então, deu para entender o que é um mecanismo de defesa, então vou recapitular para que vocês se apropriem. Mecanismo de defesa são processos inconscientes que entram em ação quando a angústia aparece. A angústia apareceu, os mecanismos de defesa começam a correr, né? Nossa, precisamos proteger o nosso ego. Nossa, vamos evitar esse sofrimento. Nossa, vamos criar uma barreira aqui para tudo ficar bem. E aí, os mecanismos de defesa, que são vários, eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, eles entram em ação, né? E te defendem. Olha que perfeito. Não parece perfeito, gente? Seria perfeito, né? Se não tivesse toda uma outra problematização em torno dos mecanismos de defesa. Então, veja, eu tenho uma angústia consciente, né? Que tá aqui na minha consciência. Eu sei que tá doendo. Só que a solução vem de forma inconsciente, de uma forma de uma forma indireta. Eu nem sei o que eu tô fazendo para resolver a minha angústia. Olha que coisa maluca, gente. Como é que funciona? Eu tenho uma angústia consciente, né? Acho que eu tô doente. Não tô sabendo educar meus filhos. Acho que meu marido tá me traindo. Meu Deus do céu, perdi o emprego. Tem uma angústia na consciência. Só que aí, o nosso psiquismo se mexe aqui de forma inconsciente e ele vai lá e traz a solução. Sem que você sequer concorde muito bem com aquela solução, sem que você perceba. Então, é um mecanismo, gente, do qual nós não temos muito controle, porque a gente não tem consciência de. Entende? Trazer o inconsciente para o consciente é muito difícil. Realmente, Carlinha, não é uma função fácil. Não é uma função fácil mesmo. Por isso que o trabalho da análise, né, em terapia ou em qualquer outro processo que você esteja fazendo, ele é tão difícil. Porque não é fácil trazer aspectos inconscientes para a consciência. Até porque existem outras coisas acontecendo aqui embaixo, né? Óbvio que não vai dar para explicar tudo para vocês na live de hoje, mas a gente tem recalques, né? A gente tem coisas que a nossa consciência pega e recalca, e esconde, e joga lá para baixo. Porque é tão doloroso, é tão difícil que eu esqueço aquela memória. Outra indicação aqui para vocês que podem ajudar muito vocês a entenderem esse rolê do recalque, por exemplo, que é algo que eu não vou me aprofundar tanto hoje, mas vocês podem assistir. Vocês já assistiram aquela série chamada The Sinner? É a história de uma moça que tá na praia
tranquilona, com o marido e com o filho pequeno. E aí tá todo mundo na praia, tranquilo, tomando um sol. E de repente chega um grupo de amigos, sentam e aí ligam um som. E aquela música ativa nela como se fosse um ato falho. E do nada ela levanta, pega uma faca e esfaqueia o cara na praia. Esse é o enredo da série The Sinner. E aí ela começa a passar por um processo, se eu não me engano, de... Ela não passa com psicólogo na série, tá? Mas a série traz esse processo de recalque muito bem feito. Ela passa com um cara lá, eu esqueci agora. Se eu não me engano, ele faz regressão, alguma coisa assim, sabe? Infelizmente não tem um psicólogo, né? Nessa série, deveria ser um psicólogo. Mas ele começa a tentar acessar esses conteúdos inconscientes, porque ela não sabe por que ela fez aquilo. Ela não sabe, ela vai presa e aí eles começam a investigar, né? Tipo, por que você matou o cara? E ela fala, não sei. Tipo, você conhece o cara? Não! E é muito interessante a série, porque realmente você fica ali tentando entender. Pô, por que ela matou o cara se ela nem conhece o cara? E você vê que a moça, que é a personagem, né? Ela é uma pessoa boa, assim. Realmente ela teve um surto, né? Ela teve um ato falho, que foi uma ação do inconsciente dela. Ela foi lá e matou o cara. E aí você fica assistindo a série pra tentar descobrir o que aconteceu. E é um final, assim, surpreendente. E é uma série muito boa, que dá pra gente entender como é que funciona essa ideia de recalque, né? Então, por exemplo, o recalque é muito comum, vamos pensar aqui em pessoas que sofreram uma violência sexual. Sofri uma violência sexual na infância. É uma memória tão agressiva, tão devastadora, que o que o meu psiquismo faz? Ele pega essa memória e joga ela lá nas profundezas do meu inconsciente. Então eu não acesso mais essa memória. Eu não lembro que eu sofri essa violência. Só que na minha vida adulta, por exemplo, eu não consigo ter uma relação sexual. Não consigo. Eu tenho desejo, eu tenho libido, eu tenho namorado, mas eu não consigo ter uma relação sexual. E eu não sei por quê. E aí, quando você começa esse processo de análise, quando você começa a tentar acessar o inconsciente, às vezes essa memória vem à tona, né? Então ela sai desse lugar de recalque, ela sai desse inconsciente e vem para a consciência. E aí essa paciente, essa pessoa, por exemplo, consegue entender por que ela tem uma desordem sexual na vida adulta. Porque ela sofreu uma violência na infância. Por exemplo, aqui eu tô dando um exemplo pra vocês, tá? Mas pra gente não sair tanto aqui da nossa ideia de mecanismos de defesa, parece um mecanismo muito perfeito, né? Parece um mecanismo, assim, maravilhoso. A angústia aparece, automaticamente o meu psiquismo se movimenta e vai lá e manda todas as defesas pra me proteger dessa angústia. Mas é o que eu disse pra vocês, isso acontece de forma indireta. Ou seja, foi um movimento inconsciente, então é indireto. Eu não tô com aquelas decisões, com essas movimentações partindo da minha consciência, do meu processo de análise. É um movimento, assim, que foge do meu controle, né? Esses movimentos, né, esses mecanismos de defesa se movimentando, né, sozinhos, eles trazem outra espécie de sofrimento. E aí vocês vão entender, porque eu vou trazer aqui pra vocês exemplos práticos, né? Meio que exemplos, né, de estudo de caso para vocês entenderem como os mecanismos de defesa, né, essa autossabotagem com a finalidade de nos proteger. Olha que interessante, né? O nosso cérebro tá ali o tempo inteiro, o nosso psiquismo tá ali o tempo inteiro tentando nos livrar do sofrimento. Só que se eu não faço isso, né, de forma consciente, eu posso ter outros tipos de sofrimento. Por quê? Porque foi feito de uma forma indireta. Tem ali um movimento de deslocamento, que o próprio deslocamento em si é um mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, já vou começar aqui a trazer um exemplo. É muito comum na prática clínica infantil, os pais chegarem na clínica, né, e trazer a criança como problema, né? Ai, meu filho tá com dificuldade de aprendizagem, meu filho dá muito trabalho na escola, e a criança, né, traz a criança ali como um problema. Aí você começa o atendimento dessa criança. Só que não se faz o atendimento de uma criança sem fazer uma orientação aos pais, sem fazer uma boa anamnese, né? Você traz um pouco esses pais para esse processo e de tempos em tempos você dá uma devolutiva para esses pais do tratamento da criança e tudo mais. E aí o que a gente percebe?
Em algumas situações, gente, o problema não é a criança. O problema são os pais. Às vezes a gente tem pais em casa que estão num processo de divórcio, que estão num processo de separação, ou pais que brigam muito, né, na frente daquela criança. Só que, incapazes de entrarem em contato com o problema real, que é a relação disfuncional que eles têm, eles deslocam o problema para a criança. O problema é a criança. Aí, tá vendo? Respondão, birrento, dando problema na escola. Óbvio, a casa dele tá um caos. E visto que uma criança não tem recurso emocional, recurso psíquico para lidar com isso, ela vai lidar da forma que ela sabe. Fazendo birra, pirraça, chorando, com dificuldade de aprendizagem, porque ela não tem recurso emocional para lidar com aquilo. Só que o problema era quem? Qual que é o problema real? Eram os pais. E aí o mecanismo de defesa já faz esse deslocamento, que é colocar o problema como outra coisa. Isso acontece na prática clínica muitas situações. É muito comum o paciente chegar na clínica com uma queixa X. Cara, minha queixa é, sei lá, a minha queixa é sobrecarga. Tô me sentindo muito sobrecarregada, tô com tripla jornada, né? E aí no final das contas ela descobre que a gente descobre que essa paciente tá lidando com os casos extras conjugais do marido, por exemplo. Ela chega com uma queixa inicial, que é a sobrecarga em casa. Aqui eu tô inventando, tá, gente? Tô trazendo aqui exemplos pra vocês. Mas isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Eu chego com a queixa, né, na minha dinâmica familiar de sobrecarga, uma divisão de tarefas que não funciona, mas na verdade o que me fere, a minha dor real é porque eu sei que o meu marido me trai. E eu não sei o que fazer com essa informação, eu não sei o que fazer com isso. Só que assumir e aceitar que o meu marido me trai dói tanto, é tão doloroso, é tão violento, que eu prefiro achar que esse meu sofrimento vem da sobrecarga de trabalho. É um deslocamento que vem pra me ajudar a lidar com isso, entende? Então, assim, nós temos vários mecanismos de defesa. Eu não vou trazer exemplo de todos os mecanismos pra vocês, né? Mas a live de hoje é uma proposta para que vocês entendam que os mecanismos de defesa existem, que eles estão o tempo inteiro em ação no nosso psiquismo, tentando nos livrar do sofrimento, e que a gente precisa aprender a identificar esses mecanismos de defesa. Então a gente tem a negação, a gente tem a repressão, a gente tem a projeção. Nossa, negação e projeção são campeões aqui na prática clínica, né? A gente tem a regressão a estágios anteriores, né? A gente tem o deslocamento, que foi o que eu acabei aqui de mencionar para vocês. Então o problema é X, só que eu não consigo lidar com esse problema. Então eu digo que o problema é Y. E, gente, isso aqui é inconsciente. A pessoa chega na sessão, ela chega na terapia, às vezes completamente inconsciente do real problema dela. Só que quando ela começa a falar sobre a vida dela, ela conta pro real problema. Só que ela não se deu conta. Só que aí, a partir desse movimento, ela se dá conta de tipo, meu Deus, o sofrimento é esse, não é esse. Meu Deus, o problema sou eu, o problema não é meu filho. Meu Deus, eu disse que eu ia, só que eu faltei 5 vezes. E por que eu faltei 5 vezes? Entende? Então, quando eu começo a falar sobre isso, eu começo a perceber que eu tenho ambivalências. Que uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Eu começo a perceber que eu vou lá, pago a academia e não vou. Que eu pago a terapia e não vou. Que eu digo que não vou fazer mais tal coisa. Eu não vou mais fazer isso. E no minuto seguinte eu tô fazendo. Aí você olha e fala assim, por quê? Por que eu falei que eu não ia mais fazer isso? E eu tô fazendo. Sabe esse movimento que você fala assim, eu nunca mais vou mandar mensagem pra aquela pessoa. Eu nunca mais vou falar com aquela pessoa. E quando chega no final do dia, você já mandou mensagem. Percebe a ambivalência? Percebe esse movimento de autossabotagem, esse movimento contrário? Você fala que não vai fazer e aí depois você vai lá e faz. E a grande questão, o grande questionamento é por que eu fiz? Eu não quero mais essa relação. Eu não quero mais faltar na academia. Eu não quero mais. Mas eu vou lá e faço o contrário. E isso é o movimento de autossabotagem. E isso é o movimento ali dos nossos mecanismos de defesa na tentativa de nos proteger, fazendo com que a gente não tenha consciência das decisões erradas que a gente tem tomado, tá? Então a gente tem também a racionalização,
a gente tem a cisão. Existem vários mecanismos de defesa. E eu quero trazer aqui mais 2 exemplos clássicos de mecanismo de defesa para vocês. Então eu já expliquei um pouquinho do deslocamento. Tô falando muito rápido, gente? Tô achando que eu engatei a quinta aqui e foi embora. Todo mundo entendeu o que é o deslocamento e como o deslocamento funciona? O deslocamento, assim, é muito campeão também, assim. A gente desloca porque a gente não tá dando conta daquele sofrimento. Eu sei que tem alguma coisa errada, né? Eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não quero entrar em contato com aquela realidade. Então eu crio outra realidade pra mim, né? Eu digo que isso é aquilo. Eu quero X e eu vou pro Y, né? É um movimento de eu sempre ir no movimento contrário. Assim falou que não entendeu ainda o deslocamento. Se lembra desse exemplo que eu dei aqui na prática clínica, principalmente na prática de atendimento infantil, por exemplo? Não, eu vou dar outro exemplo aqui agora, terapia de casal. É muito comum a gente ter um trabalho na clínica. Eu, por exemplo, tenho um trabalho com mulheres. Eu tenho um trabalho com mulheres e aí continua. Tá, mas eu vou dar mais esse exemplo aqui pra vocês se apropriarem do deslocamento, né? A gente trabalha na clínica com mulheres. E aí, automaticamente, assim, a gente vai percebendo pelo discurso daquela mulher que ela está num relacionamento abusivo, né? Muitas mulheres chegam na prática clínica achando que elas são loucas, achando que elas que são inadequadas, achando que tudo que elas fazem é errado, nananã. E quando, na verdade, a gente vai ouvindo o discurso dessa mulher, a gente vai percebendo que ela está numa relação completamente abusiva. E ela não se dá conta disso. Então a gente vai trazendo essa mulher para a realidade, né? Olha, esse comportamento é abusivo. Olha, você não acha que esse comportamento é abusivo? Então a gente vai nomeando para essa mulher a natureza da relação que ela tem. E aí o tempo vai passando, a gente sempre sugere, olha, incentiva seu marido a fazer terapia, incentiva seu marido, de repente vocês de repente podem fazer uma terapia de casal. Sabe qual que é a resposta, assim, quase 90% dos casos, dos cônjuges? Eu não preciso de terapia. Quem precisa de terapia é você. Então, olha que deslocamento. O cara chega em casa, bate porta, grita com as crianças, não tem paciência com nada. Não tem paciência, é irritado, né? Você fala uma coisa assim, o cara já fica vermelho, cospe marimbondo pra tudo quanto é lado. Aí você vira pra ele e fala assim, meu, faz uma terapia, procura um psicólogo. E ele vira assim, eu não preciso de terapia. Quem precisa de terapia é você. Gente, isso não é um deslocamento. É um deslocamento, assim, muito, muito clássico. O problema não sou eu. O problema é você. É você que precisa de terapia. Então, a gente percebe muito isso em relacionamentos abusivos, né? Em relacionamentos tóxicos. O problema nunca sou eu. E às vezes, abelha rainha, deixa eu comunicar a você aqui, em algumas situações, o problema é você, viu? Eu sei que é muito difícil, né, a gente encarar isso, né? Eu sou psicóloga de mulheres, né? Sou bem feminista. Então, assim, eu defendo muito a causa do feminino, porque eu sei que o desafio das mulheres é muito maior do que o dos homens, né? A carga de trabalho das mulheres é muito maior. Mas, em algumas situações, é você que tá dando uma causada aí. E aí a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente tá deslocando, a gente tá negando. Vou dar um exemplo aqui de quando a gente se sabota. Nos relacionamentos afetivos, por exemplo. Gente, esse caso aqui também é muito clássico, essa defesa. Nós temos uma defesa que chama defesa maníaca. A gente chama de defesa maníaca, ou a gente chama de defesa onipotente. É uma defesa muito poderosa que o nosso psiquismo, né, recorre numa tentativa desesperada de nos proteger do sofrimento. Só que, como eu já falei, em alguns outros momentos, a gente vive outro tipo de sofrimento. Então, deixa eu ilustrar uma cena aqui pra vocês, né? De uma paciente, de uma pessoa, né? Eu vou aqui ilustrar um cenário para vocês entenderem como a defesa maníaca, como a defesa onipotente atua. E como ela
priva as pessoas e como essa defesa é uma tentativa desesperada do nosso psiquismo de nos proteger e que se a gente não der conta dela, isso assim pode trazer malefícios para uma vida inteira, né? E a gente pode se sabotar fortemente por conta de uma defesa maníaca, de uma defesa onipotente. Então vamos imaginar aqui uma mulher com uma média de 30 anos de idade que chega na prática, na clínica, por exemplo, com a queixa de eu não consigo ter um relacionamento afetivo. Eu encontro caras legais, eu começo a gostar dessa pessoa, essa pessoa de mim, só que quando a relação começa a ficar séria, sempre acontece alguma coisa e essa relação acaba. Aí a gente fica, né, mas por que acontece, né? Porque aí a pessoa vai trazendo as situações e realmente, gente, ela tem pelo menos 5 relacionamentos que o processo se repete. Ela conhece a pessoa, de repente é uma pessoa legal, né? Ela começa a gostar da pessoa, a pessoa começa a gostar dela, eles vão ficando, nananã. Quando vira uma relação séria, a relação acaba. Por algum motivo, a relação acaba. De repente ela não via defeito, agora ela começa a ver defeito. De repente coisas que ela tolerava e que era numa boa, quando ficou sério, ela começa a não gostar. Sempre acontece alguma coisa que uma relação que é importante, que é significativa e que é saudável, ela vai lá e sabota aquela relação. Que pulga atrás da orelha que a gente fica, né? O que será que acontece nas relações dessa mulher aí de 30 anos que encontra caras legais, mas é só o relacionamento ficar sério que a pessoa vai lá e acaba com o relacionamento? Beleza, né? Inicialmente, né, na prática clínica, a gente não tem muito uma resposta pra isso. Por isso, gente, que terapia não é miojo, tá? Não adianta você chegar na terapia e achar que você vai fazer uma sessão, que você vai fazer 4 sessões e que a sua vida vai estar solucionada. Não é assim. Porque a gente vai precisar investigar. Por isso que eu gosto de terapia, gente, eu sou suspeita. Porque é um trabalho investigativo. Você começa a investigar o que acontece com essa pessoa. E aí você começa a repassar. Repassa o primeiro relacionamento, repassa o segundo, repassa o terceiro. E aí a gente vai começando a entender que existe ali um padrão. Realmente essa pessoa sabota todos os relacionamentos dela. E ela sofre muito. Porque ela não queria sabotar essa relação. Gente, isso é um sofrimento real. Às vezes a pessoa chega na terapia e fala assim, cara, eu gosto dele. Ele é uma pessoa boa pra mim. Só que eu não consigo. Alguma coisa me trava que eu preciso terminar aquela relação. Então a gente começa esse processo investigativo. E dentro, né, principalmente do viés da psicanálise, a gente começa a rememorar a história de vida dessa pessoa, né? Então, que história essa mulher de 30 anos tem? A Simone tá aqui perguntando, tem algum trauma? Muito provavelmente. Às vezes, gente, não é necessariamente um trauma. Às vezes são coisas que vão acontecendo na vida e que trazem sofrimento, né? Nem tudo que traz sofrimento é necessariamente um trauma. Claro, vai depender muito ali de como cada pessoa vai receber as dores da vida. Né? E que é uma coisa que a gente aprende também em terapia, né, gente? Que é naturalizar um pouco o sofrimento. Não existem vidas perfeitas, gente. Não existe almoço grátis. Você pode começar a desconfiar de pessoas que têm uma narrativa muito colorida, muito good vibes, muito vida perfeita. Não existe, gente. Claro, você pode ter ali uma fase, uma etapa da sua vida que você tá muito feliz, obrigada. Nossa, eu tô radiante. Só que a gente não pode achar que aquela etapa da vida representa toda a vida, porque tá vivo envolve perder as pessoas que você ama, ou por morte, ou porque se separou. Tá vivo envolve perder o emprego, brigar com alguém que você gosta, bater um carro, enfim. O sofrimento faz parte da nossa experiência. Então, quando a gente tem um ego muito fragilizado, eu não sei lidar com o sofrimento. Eu vou receber cada situação da vida como um trauma, como uma violência. E às vezes, de fato, gente. Às vezes tem muitas coisas que nos acontecem que é um trauma, que é uma violência, né? Mas às vezes é só tá vivo. E tá vivo inclui
sofrer, inclui perder, inclui várias coisas que não são legais. E a gente precisa começar a naturalizar isso. E é por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente só fica se comparando com quem a gente acha que é feliz o tempo inteiro. Então é fantasia em cima de fantasia, tá? Mas vamos voltar à história da nossa paciente aqui. Da nossa paciente exemplo. Não é a história de uma paciente mesmo, tá, gente? Eu tô criando aqui a história pra vocês, mas só pra vocês entenderem. Vamos voltar, então, o que acontece com essa mulher de 30 anos que tem lá 5 relacionamentos que ela foi lá, boicotou e estragou. Aí a gente começa esse processo investigativo na terapia, e aí você descobre que quando ela tinha 12 anos o pai morreu. E aí ela já teve ali uma adolescência sem essa figura paterna, e que foi uma perda que abalou fortemente a família, que abalou todo mundo, e que ela teve que aprender a existir e ser absolutamente independente, desenrolada, porque ela não tinha pai. E aí, quando ela faz 17 anos, a mãe tem um câncer e morre. Então ela perdeu o pai com 12, ela perdeu a mãe com 17, e a irmã mais velha, que cuidava dela, casou quando ela tinha 21. Né? Então você vê, ela sofreu várias perdas durante o processo de vida dela. Primeiro o pai morre, depois a mãe morre e a figura que cuidava dela casa e vai embora. E aí ela já é uma pessoa adulta, né, de 21 anos, e ela fica sozinha. O que o psiquismo dessa pessoa, gente, vai fazer a partir disso? Eu não quero mais perder. Eu não aguento mais perder as pessoas que eu amo. Então, a única forma de me proteger é não amar ninguém. Porque aí eu não perco mais ninguém. Gente, até me emociona falar sobre essa defesa, porque isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. As pessoas vivem diversas perdas durante a vida. E aí elas criam um escudo, elas criam uma defesa, porque elas não querem mais sofrer. Elas não querem mais perder ninguém. E a única forma de evitar esse sofrimento, que a gente não tem controle, porque a gente não sabe quando alguém que a gente ama vai morrer. A gente não sabe quando alguém que a gente ama vai embora, vai morar em outro país, vai casar e vai embora, ou vai terminar com a gente, né? Às vezes alguém que a gente ama termina com a gente não tem controle sobre isso. Só que o meu psiquismo não dá conta de lidar com mais perdas. Então eu não vou mais amar ninguém. Eu suporto aquela relação enquanto aquela relação não é muito importante pra mim. Ah, não é muito importante pra mim, tô só ficando. A partir do momento que aquele homem vira meu namorado e eu me vejo apaixonada por ele, eu preciso sabotar aquela relação. Porque eu corro o risco de passar por mais uma perda. E eu não vou passar por mais uma perda. Então o que eu faço? Eu me retiro primeiro. Eu vou embora primeiro, eu termino primeiro, eu começo a ignorar a pessoa primeiro, eu saio de cena primeiro. Eu não vou mais passar por nenhuma perda. Por mais que eu ame aquela pessoa. E em geral, quando a gente tá falando dessa defesa maníaca, dessa defesa onipotente, quanto mais a pessoa ama o outro, mais ela vai sabotar. Porque ela não quer mais perder. Então é uma defesa. É uma defesa contra o sofrimento. E isso, gente, pode acontecer em vários aspectos. A primeira vez que eu entrei em contato com a defesa maníaca foi ainda na faculdade. Eu lembro que eu tava atendendo um garotinho de 9 anos. E eu tinha uma transferência com aquele menino muito boa, né? E ele ficou comigo o ano inteiro. E era interessante que eu lembro que os meus colegas de classe na faculdade trocava de paciente o tempo inteiro, assim, né? As pessoas não engajavam na terapia. E era um inferno, gente, na faculdade quando o paciente parava. Porque cada vez que o paciente parava, você tinha que fazer um relatório e um fechamento. E era muito difícil pra gente fazer um fechamento naquela altura. Porque a gente ainda não tinha desenvolvido completamente esse raciocínio clínico, né? E eu ficava assim, glória a Deus que o meu paciente não parou. Porque se eu atendi um paciente durante o ano todo, eu tinha um fechamento só pra fazer, né? Mas fora isso, fora essa parte burocrática, eu lembro que eu tinha uma relação, uma transferência muito positiva com aquele menino. E aí, tava chegando as férias de fim de ano e eu ia me formar. Obviamente, me formando, eu sairia da clínica da universidade, né? E ele poderia, os pais dele, né, poderiam colocá-lo em atendimento comigo, particular,
Mas ia levar alguns meses, porque eu tinha que dar entrada no CRP, pelo menos uns 4 meses. Então, conforme o ano foi acabando, a gente já é orientado a fazer esse processo de desligamento do paciente, de pausa. E a gente sempre faz isso em férias, quando a gente vai se desligar da clínica, quando a gente vai, sei lá, entrar em licença maternidade, férias de dezembro, a gente já começa a preparar os pacientes. Olha, vou sair de férias, estarei tantos dias fora, olha, eu preciso encaminhar você para outro profissional. E isso tudo, gente, é muito difícil, porque a gente estabelece uma relação significativa com o nosso analista. Perto do fim do ano, gente, eu comecei a trabalhar esse garotinho, lembra o nome dele até hoje. Comecei a trabalhar esse garotinho de que nós entraríamos de férias e que com as férias nós encerraríamos o tratamento. Gente, foi uma única sessão. Quando eu falei para esse garotinho que eu ia encerrar o tratamento, ele nunca mais entrou na sala. Ele não entrava. Ele não foi mais pra sessão. E eu falei, mas gente, o que tá acontecendo? Porque, né, eu ainda não tinha todo esse raciocínio clínico desenvolvido. E ele era um garotinho que ele tinha uma relação muito boa comigo, né? Tinha uma transferência muito positiva. E naquela época eu falava, o que aconteceu? Como ele era uma criança, os pais levavam ele na terapia. Pois ele chegava na recepção e ele não entrava. E ele falava, eu não vou. E ele não queria mais falar comigo. E eu, tipo assim, o que foi que eu fiz de errado? Gente, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a defesa maníaca. Ele tinha uma relação maravilhosa comigo. Ele tinha uma transferência muito maravilhosa comigo. Quando eu falei pra gente que a gente ia parar a terapia, ele se retira primeiro. Ele fala, então já que você vai me abandonar, não faz sentido. Porque a criança sente muito isso como abandono. Às vezes até os adultos sentem isso como abandono, né? Por isso que tem que ter uma preparação. Então, esse garotinho, ele se sentiu abandonado por mim. E só que nós ainda tínhamos um período, de pelo menos 1 mês e meio ainda de sessão. Graças a Deus que nessa altura já não entrava mais pacientes novos, né? Porque o ano já tinha acabado, a gente já estava se preparando para as férias. Mas a gente tinha ainda pelo menos, sei lá, 6, 7 sessões. E ele nunca mais entrou. Porque é uma defesa onipotente. Já que você vai me deixar, eu estou indo embora primeiro. Já que você vai embora, eu estou indo embora primeiro. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa defesa onipotente, né? Que é evitar a perda. Para evitar a perda, eu saio primeiro. Para evitar a rejeição, eu saio primeiro. Se eu desconfio que alguma coisa, eu saio primeiro, me retiro primeiro. E na maioria das vezes, gente, não vai, né, acontecer. Assim tá falando aqui, eu aproveitei até o último minuto. Então, a defesa maníaca e a defesa onipotente, ela é muito clássica. E quando a pessoa não se dá conta disso, ela pode passar a vida inteira dela sozinha. Por um lado vai dar certo? Vai. Se eu não amo ninguém, eu não perco ninguém. Eu só construo relações superficiais. Porque se você for embora amanhã, foda-se. Eu nem gostava tanto de você assim. Agora, a partir do momento que eu estabeleço uma relação profunda, eu preciso quebrar essa relação profunda. Porque se você for embora, eu não vou ficar chateado. Porque eu preciso destruir essa relação. E às vezes a pessoa passa a vida inteira dela sozinha, querendo estar com alguém. E isso, gente, é pra tudo. Isso pode ser no âmbito da amizade, no âmbito afetivo, né? Você se bloqueia de ter relacionamentos mais profundos porque você não quer correr o risco de ser traída, porque você não quer correr o risco de viver novas perdas. E aí você se fecha. Não é uma outra forma de sofrimento? Porque por um lado funciona, né? Você não perde mais ninguém, mas por outro lado você não vive. Porque você não se relaciona mais com ninguém sem ser de uma forma superficial. Você não constrói nenhum relacionamento profundo com mais ninguém. Tudo na tentativa de fugir do sofrimento. Então, assim, poderia ser perfeita, né? Esse mecanismo psicológico, né? Essa ação psicológica poderia ser perfeita, mas não é. Porque eu nem sei porque eu tô fazendo aquilo. Por isso eu chego na terapia e falo, cara, dei um fora de novo numa pessoa muito legal. Por que eu fiz isso? E a pessoa realmente não sabe. Por quê? Não sabe. Por que ela tá sabotando os relacionamentos dela? É pelo medo de perder. Aqui eu dei o exemplo do medo de perder, mas às vezes também eu posso ter sido traída no meu relacionamento anterior. E aquilo me destruiu. Então eu não vou correr o risco de ser traída de novo. Então eu só vou ter relacionamentos superficiais. Olha como isso é profundo e olha como isso é sério. E aí, pra gente encerrar, eu vou trazer pra vocês o segundo exemplo
de mecanismo de defesa, né? Segundo não, terceiro e último, né? Mecanismo de defesa, que é a negação. Então a gente já falou aqui sobre deslocamento, já falei aqui pra vocês sobre essa defesa maníaca, sobre essa defesa onipotente, né? Eu não dependo de ninguém, não amo mais ninguém, então eu não perco mais ninguém, né? Eu me retiro antes disso acontecer. E agora eu vou falar pra vocês aqui sobre a negação. Qual que é o mecanismo de defesa da negação? Que eu acho que é o clássico. Você tá negando alguma coisa, viu? Eu não sei o que é que você tá negando, mas você tá negando, porque as pessoas adoram a negação. Qual que é a negação? Eu vou negar uma situação que tá na minha cara, só que ela me traz sofrimento, então eu vou fingir que ela não existe. Eu vou fingir que tá tudo bem. Vou dar 2 exemplos pra vocês. Eu começo a sentir dores no estômago. Dores. Só que aí, a minha família inteira tem um histórico de câncer. Sei lá, minha avó morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, outro tio morreu de câncer e a minha mãe morreu de câncer. Isso é real, tá, gente? Aí eu começo a sentir dor no estômago. Eu não vou no médico. De jeito nenhum. Só que isso é inconsciente, tá? Eu marco a consulta e não vou. Eu marco a consulta pra um dia que eu não posso ir. Eu marco a consulta e esqueço. Eu não vou na consulta. Porque eu não posso entrar em contato com a possibilidade de eu também ter câncer. Então eu não vou. Porque aquilo que eu não sei não dói. Sabe aquela história de que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente? Eu nego que eu tô com dores no estômago. E que a minha família inteira tem um histórico de câncer. E que eu preciso fazer um acompanhamento muito próximo. Porque tem toda uma carga genética. Mas eu não vou. E aí as pessoas perguntam, tá tudo bem? Tá tudo bem. É cólica. Cólica menstrual. Pode ser cólica menstrual? Pode. A Dai tá fazendo assim, ó. É mais ou menos esse movimento mesmo. Ah, tô com dor no estômago? Tô. Ah, é cólica menstrual. Ah, não, é alguma coisa que eu comi. E a pessoa não vai no médico. Isso acontece em muitos contextos. Tem pessoas também, por exemplo, que já tiveram câncer. E aí tem sempre a possibilidade do câncer voltar. E aí a pessoa tem que fazer um acompanhamento, né? Muito próximo. Então vai, de 6 em 6 meses ela tem que voltar. Gente, é muito difícil levar algumas pessoas pra retornar no médico, pra fazer os exames, porque eu tenho muito medo de fazer os exames e descobrir que o câncer voltou. De fazer os exames e descobrir que eu tenho câncer. Então eu finjo que nada tá acontecendo. Eu ignoro as dores que eu tô sentindo. Eu ignoro qualquer nódulo no meu corpo. Eu ignoro qualquer mancha. Porque se eu não entro em contato com a situação, ela não existe. O nome disso, gente, é negação. Eu nego, porque entrar em contato com a possibilidade de eu estar com câncer de novo, ou de estar com câncer, é tão devastador pro meu ego, é tão devastador, é tão horrível, que eu finjo que aquilo não tá acontecendo comigo. Aí eu fico, esqueci, marquei a consulta, mas não dá, preciso trabalhar. Ai, que tempestade que tá caindo hoje, não vou. Eu sempre vou sabotar os exames. E eu não vou entrar em contato com essa realidade de que eu não vou porque eu tô com medo. Eu vou dizer que foi a chuva, que atrasou, que o médico desmarcou. Eu vou esquecer 3 ou 4 vezes a consulta. Eu simplesmente não vou. Mas eu não entro em contato com a realidade de que eu não vou porque eu estou com medo. Vou dar um segundo exemplo de negação pra vocês. Às vezes, sei lá, você tem algum familiar e aí você tem algum conhecimento clínico, e aí você olha para aquela família e fala assim, olha, talvez você devesse levar seu filho no neuropsicólogo, porque, não sei, ele tem alguns comportamentos que eu acho que ele pode ser autista. Gente, tem famílias que se revoltam, às vezes ficam de mal de você, não querem falar com você nunca mais, ou elas falam, imagine, né, não tem nada a ver, ficam com raiva mesmo. Tem pais que falam assim, não, ele não fala porque ele vai falar no tempo de Deus, ele tem o tempo dele. Negação. Às vezes aquela criança tem algum comprometimento, às vezes ela tem autismo, ou ela pode ter algum atraso cognitivo, ela pode ter alguma coisa. Mas os pais ficam, não, ele tá no tempo dele. Não, ele vai falar no tempo dele. Não, a criança é assim mesmo, ele só é tímido. Não, quando eu pôr ele na escola, ele vai melhorar. Ou seja, é tão devastador entrar em contato com a possibilidade de que o meu filho tenha alguma coisa, que eu vou negar. E se alguém falar alguma coisa pra mim, eu vou ficar brava, hein? Você tem que cuidar da sua vida. Tô falando isso, gente, mas é só pra exemplificar, né? É muito difícil a gente entrar em contato com um diagnóstico, por exemplo. Então, eu nego.
Eu falo, não, é porque foi a pandemia que trouxe esse prejuízo. A todas as crianças estão assim, né? Mas o meu filho não. Então eu nego. Eu nego os comportamentos, eu nego os atrasos, eu nego. E eu finjo que não tá acontecendo nada. Por quê? Porque eu não quero entrar em contato com a realidade. Então a negação, gente, ela é muito clássica, ela é muito comum. E o nosso psiquismo recorre a ela sempre que ele precisa desviar os olhos de alguma coisa que traz sofrimento. Porque se eu não entrar em contato com aquela situação, teoricamente ela não existe, então eu finjo que ela não existe. E, gente, isso é real. Isso é real, tá? Eu não percebo que eu estou fingindo que aquela situação não existe. Eu realmente ajo, eu realmente me movimento como se aquela situação não existisse. Então, olha como a negação é grave. Ela é muito grave e ela é muito clássica, tá? Então, eu sugiro que vocês depois assistam a live de novo, eu vou deixar essa live salva. Sugiro também que você encaminhe essa live para um amigo, para um parente. Com certeza tem alguém precisando ser provocado nesse sentido. Gente, quem tá tossindo é o Bilinho. Oi, filho. Pronto, passou. Com certeza deve ter algum parente, alguma pessoa que precisa entrar em contato com essa realidade, né? De que a gente se sabota, de que a gente se engana, de que a gente nega, né? Tudo isso na tentativa de nos proteger do sofrimento. Mas às vezes não é pelo melhor caminho, né? Então eu vou deixar essa live salva e eu sugiro que vocês assistam de novo e depois vão anotando lá, né? O deslocamento, a defesa maníaca e também aqui a negação. E dentro desses três que eu expliquei mais profundamente e trouxe exemplos, que vocês pensem. O que eu posso estar negando na minha vida? Qual é a realidade que eu não quero encarar? Porque dói. E, gente, o nosso inconsciente, ele tá falando o tempo inteiro. O nosso inconsciente está trabalhando o tempo inteiro. Porque, deixa eu contar pra vocês, ele quer te contar o que ele tá fazendo. Ele quer te contar o que ele tá fazendo, né? Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez eu tava na terapia, né? Gente, esse dia foi muito incrível. Faz muito tempo isso. Mas eu me lembro como se fosse ontem, porque caiu uma bomba no meu colo. Eu tava lá na terapia com o meu analista, né? E eu falando mal de um namorado que eu tinha na época, né? Falando das cagadas que ele fazia, né? Eu e o fulano, pipipi, pipipi, não sei o quê. E o fulano, nananana. E o fulano me falando, né? Na terapia. E aí eu encerro assim. E o ciclano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu analista, opa, quem é ciclano? Aí eu fiquei tipo assim. Eu inverti os nomes. Eu tava falando do fulano o tempo inteiro. Fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso. E aí eu encerro. Porque o ciclano, não sei o quê. Olha o ato falho. Olha o tamanho do ato falho. Aí meu analista fala, quem é ciclano? Aí eu fico, meu ex-namorado. Aí ele fala, então tá bom, né? Vamos encerrar a sessão. Gente, eu tava falando de um, mas na verdade eu tava falando do outro. E do impacto negativo que o outro deixou sobre a minha vida. E eu tava fazendo o quê? Uma projeção, que é um mecanismo de defesa também, que eu não expliquei pra vocês aqui hoje, mas eu tava fazendo uma projeção do relacionamento anterior no relacionamento atual. Não que o meu namorado atual daquela época prestasse, mas assim, eu tinha que colocar os pingos nos is, entendeu? O que era o fulano e o que era o ciclano, porque tava tudo misturado. Psiquicamente, eu não sabia mais de quem que eu tava reclamando. Eu não sabia mais quem era quem. E eu só descobri isso onde? Na terapia. Então, pra gente encerrar, né? O nosso inconsciente tá tentando o tempo inteiro contar pra gente o que a gente tá arrumando aqui por debaixo dos panos. Através dos atos falhos, né? Quando você quer uma coisa, você faz outra. Quando você troca o nome das pessoas. Tem ali atos falhos o tempo inteiro fazendo essa denúncia. Os sonhos, né? Os nossos sonhos são comunicações inconscientes. Gente, essa noite, por exemplo, eu sonhei várias coisas, né? Mas teve uma parte do sonho que eu achei incrível. Eu subia uma escada. Não, eu subia, sei lá, um lugar. E de repente eu tava descendo numa escada. A escada era apertadinha. E ela tinha só uns gravetos, assim. Era uma escada horrorosa de descer. E eu tava na companhia de uma pessoa nessa escada, né? E eu falava, mano, como é que eu vou descer essa escada? E eu fiquei o dia inteiro pensando na escada. O que a escada representa? E o que eu cheguei no final do dia com a conclusão? Que a escada representa a minha relação com essa pessoa. Que é difícil, que é íngreme, que é perigosa, que eu fico descendo, sabe, me colocando em situação difícil. Que interessante, é meu inconsciente falando.
E eu fiquei o dia inteiro pensando, o que é essa escada? O que essa escada quer dizer? Porque eu ficava apavorada em descer aquela escada, né? Era uma escada presa, assim, sufocante, e eu descendo aquela escada, assim, em espiral, e essa pessoa comigo atrás, e eu ficava desesperada. Então, nossos sonhos, nosso inconsciente está falando o tempo inteiro. E, obviamente, as suas ações sem nexo. Quando você olha e fala, mano, eu não acredito que eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Por que eu desliguei na cara da pessoa? Por que eu parei de falar com tal pessoa? Por que eu não fui em tal compromisso? Eu sei que eu tenho que ir no médico. Por que eu não vou? Porque, entende? Essas ações sem nexo que você tem, que você fica o tempo inteiro, por que, velho, que eu faço isso? Por que eu sou assim? São comunicações do seu inconsciente. Você quer uma coisa e na tentativa de te proteger, o seu psiquismo tá fazendo outra através dos mecanismos de defesa. Pra gente encerrar, como é que a gente resolve isso? Autoconhecimento, gente. Lá na minha terapia, quando eu tava falando de um e eu tava falando do outro e tava tudo misturado, quando eu entendi que eu tava fazendo uma grande mistura de relacionamento passado com relacionamento atual, aquilo aí foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a entender que eu precisava separar quem era quem, o que era de quem, né? Porque ninguém tem que segurar onda, né? Ninguém tem que ficar limpando a sujeira do anterior, né? Então a gente tem que aprender a separar isso. Então, é autoconhecimento. Você vai conseguir fazer isso através de um processo de análise, através de um processo de autorreflexão, através de percepção dessas suas ações sem nexo, de interpretação dos seus sonhos, né? A psicanálise faz muito isso. Através da percepção dos seus atos falhos. Então, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, né? Você precisa, de repente, da terapia, de um analista te ajudando, né? A descobrir, a fazer essa investigação, né? E por último, gente, a postura de enfrentamento. Então, beleza, eu tenho medo de perder. Por isso que eu não amo mais ninguém. Então, vamos trabalhar o meu medo de perder. Para que eu possa amar livremente. Eu não vou nos meus exames porque eu tenho medo de descobrir que eu tô doente. Ou de descobrir que eu tô doente de novo. Então tá, vamos trabalhar aqui o meu medo de morrer. Vamos trabalhar aqui o meu medo de sentir dor. Vamos trabalhar. Só que eu só consigo fazer isso a partir do autoconhecimento, a partir dessas descobertas, né? Do que eu tenho medo e o que eu preciso trabalhar. E, obviamente, enfrentar isso, né? Eu só consigo parar de usar esses mecanismos de defesa de forma inconsciente e que me traz outro tipo de sofrimento se eu enfrentar aquilo que dói, né? Então, essa postura de enfrentamento que só pode vir a partir do autoconhecimento, né? Porque aí eu descubro o que eu preciso encarar e então eu trabalho nessa postura de enfrentamento. Eu consigo sair desse processo de autossabotagem, né? Que a gente tem aí durante a vida. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham conseguido entender esse rolê aqui da autossabotagem e dos mecanismos de defesa. Torço para que vocês continuem estudando. Joga aí no Google o que é projeção. Depois eu vou compartilhando com vocês um pouco mais desse rolê. Compartilha esse conteúdo com seus colegas, deixa seu like, deixa seu comentário. E a gente se vê na nossa próxima live de segunda. Eu espero vocês novamente segunda-feira para a gente continuar aqui nossas reflexões de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Tá bom, abelha rainha? Combinado? Tamo junto? Até segunda que vem. Um beijo grande para vocês e continue estudando. Tchau, tchau.